Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 13 de junho de 2025. Ataque noturno de drones ucranianos atinge centro de tecnologia militar russo. 3 sobre Moscou, ataques, e 2 sobre a Crimeia. Quero convidar vocês a inscreverem-se no canal, você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vê a verdade. E também a todos que deem um like e compartilhem com as suas redes sociais, porque é importante perante o YouTube. E também peço a vocês que podem fazer os comentários, que são sempre bem-vindos. Muito obrigado. As forças de sistemas não tripulados, como eles têm chamado, eu gosto já de abreviar e dizer drones, né, da Ucrânia, atacaram uma empresa, mais uma fábrica desse grupo empresarial, Resonit Technopark, também na região de Moscou, na própria Moscou, né? E que eles fizeram esse ataque, e foi na noite de ontem, né? Dia 12 de junho, foram relatadas explosões nas instalações e incêndios, né? Sempre há incêndios, né? Vocês poderiam pensar, não, explode, mas por que tem que incendiar? Eu já falei algumas vezes, mas vou repetir para quem está há pouco tempo assistindo no canal. É que esses explosivos que os ucranianos mandam, eles sempre mandam com material incendiável, material inflamável. Porque normalmente essas instalações onde são fabricados produtos para as Forças Armadas da Rússia ou de qualquer país, eles têm material inflamável, explosivo, né? O que ajuda a fomentar, a aumentar o incêndio, aumenta as proporções e aumenta o estrago, né? Aumenta o estrago e a instalação, muitas vezes, como a maioria das vezes, é toda ela consumida pelo fogo, o que ajuda ao maior sucesso na operação. Essas operações, não é essa especificamente que eu ia falar, mas elas são projetadas para reduzir a capacidade da Rússia de produzir armas e equipamentos de alta tecnologia, já que a instalação que foi atacada agora, né, no caso, ela faz parte também do complexo industrial militar russo, não que a empresa é do Estado, não é, ela é de particulares, são empresas privadas russas, mas elas produzem para as Forças Armadas da Rússia também, elas têm produtos para civis, podem ter também, mas elas produzem principalmente para as Forças Armadas da Rússia nesse esforço de guerra agora. Então essa empresa Resonit, no Parque Tecnológico ali na região de Moscou, chamado Zubov, esse parque tecnológico, ele é um alvo atraente, é localizado aproximadamente a 40 quilômetros de Moscou, né, do centro de Moscou. Então ele estava, na realidade, bem no cerne da própria Moscou. E o que ele fabricava? Ele fabricava naquele local ali placas para controle de voo, de navegação em mísseis Iskander calibre KH-101, bem como em drones, né, como drones de fabricação russa Orlan e Lancet, e outros sistemas também. Uma gama muito grande de produtos. Uma fábrica igual a esta já foi destruída também, acredito, se não me engano, na semana passada, e eu noticiei também. Não é essa, nessa região aqui, tá? Pelo menos não é essa. Essa foi ontem à noite, então é uma notícia bem recente e bem quente. E essa localidade onde estava a fábrica, Zubovo, né, que eu falei para vocês, ela está a 500 quilômetros ao norte da fronteira entre Rússia e Ucrânia. Então ela não é uma coisa perto, ela é bem longinha, né? Longe, melhor longe para não errar, né? E a Ucrânia tem repetidamente implantado drones de longo alcance para atingir instalações militares e industriais da Rússia na sua retaguarda. Isso é um ataque em profundidade, sem dúvida nenhuma, e mais uma vez ela atingiu, e como está atingindo esses alvos russos, né? Praticamente ela tem atuado, a Ucrânia, em todo o território da Rússia, atacando alvos militares, ou seja, alvos industriais também, que são alvos legítimos numa guerra, e normalmente ela ataca esses alvos à noite para minimizar possíveis efeitos colaterais contra civis, inclusive contra os trabalhadores, né? E que sempre é um número reduzido de trabalhadores, e muitas vezes é só os seguranças da fábrica que estão lá.
Então, essa é a estratégia da Ucrânia, ou seja, não é fazer baixas em pessoas que não sejam militares. Ao contrário da Rússia, que ela também às vezes ataca em profundidade. Vai lá no oeste da Ucrânia, manda um míssil contra Lviv, contra Ternópil, etc. Mas o que tem lá? Ela manda esses mísseis contra residências. Ela não precisa ser nem um míssil muito certeiro, um drone muito certeiro, como a Ucrânia usa os dela. Porque ela joga com uma aglomeração, lá tem um monte de casa, ela joga. Onde pegar, para eles, estão felizes. O negócio é causar pânico na população civil e terror na população civil, que não é como agem os ucranianos. Eles são, nisso, eu diria, a guerra não é humana, mas eles são mais humanos. Eles não querem afetar com mortes e ferimentos a população civil russa, porque não pegou em armas para lutar na linha de frente. E o ditador da Rússia é o contrário, ele ataca a população civil de uma maneira cruel, de uma maneira sádica, como um genocídio, como querendo exterminar uma etnia que é a etnia ucraniana. Bom, enquanto isso, vamos falar sobre os mísseis Taurus, que têm assustado o Kremlin, né? Principalmente agora com o novo chanceler. Com o chanceler anterior, o Scholz, eles não estavam tranquilos, porque Scholz não queria escalar com a Rússia e tinha dito que não iria fornecer. O chanceler atual, Friedrich Merz, que substituiu Olaf Scholz, que Olaf Scholz perdeu a eleição, o grupo dele, então agora é o Friedrich Merz, mas apesar de que o partido do Olaf Scholz está na coligação, agora foi que fizeram para ter governabilidade na Alemanha. Mas ele não tem nenhum cargo como ministro nem nada assim, o Olaf Scholz, né? E esses mísseis de longo alcance, então, começaram a assustar, porque o Friedrich Merz, antes de assumir, ainda disse que iria liberar, e ele podia usar contra o que quisesse, dentro da Rússia. Ele, que eu digo, referindo-se ao Volodymyr Zelensky, referindo-se à Ucrânia. Aí, então, o presidente da Duma estatal russa, eles chamam de Duma estatal, que é a Câmara de Deputados da Rússia, ou seja, o equivalente à nossa Câmara de Deputados federais lá em Brasília, né? Ou seja, podemos chamar também Câmara Baixa do Parlamento, que alguns países chamam assim, tem Câmara de Deputados e Senadores. Deputados é a Câmara Baixa. O Brasil não usa essa expressão. Então, o presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, mandou uma mensagem para a presidente Julia Klöckner, do Bundestag. Bundestag também o parlamento da Alemanha. Então, ela mandou uma mensagem ao parlamento da Alemanha. Ele mandou, né? E aos líderes de facções parlamentares também. Ele mandou a mesma mensagem. Aí ele disse que, afirmando que a transferência de equipamentos militares e armas da Alemanha para a Ucrânia e o uso das armas transferidas contra a população civil cria sérios motivos para confronto entre Moscou e Berlim. Então, armas transferidas contra a população civil. Como se a Ucrânia estivesse atacando a população civil russa. Não tem nada a ver. Mas russo é assim mesmo, adora uma mentira. E ainda esse presidente Volodin, da Duma, observou que o envio de tanques Leopard e outras armas por Berlim para a Ucrânia marca a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que equipamentos de fabricação alemã aparecem em território russo. O governo alemão está considerando fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance, Taurus, diz o presidente da Duma. No entanto, a Ucrânia não possui o expertise militar, ele escreveu, necessário para usar essas armas, ou seja, a capacidade, o treinamento, né, para poder usar. Isso, de fato, ainda não. Teriam que ser treinados as guarnições desses lançadores de mísseis Taurus. Se esses mísseis forem usados, eles serão disparados contra alvos russos, disse o presidente da Duma, por oficiais alemães, ou seja, se forem usados agora. Então, na realidade, ele não quis dizer isso, mas na minha brincadeira, né? Então, treinem os caras, né? Que demora aí uns 6 meses pelo menos. É um sistema um pouco complexo. O presidente da Duma estatal enfatizou que com essas medidas a liderança alemã está mais uma vez arrastando o país para um confronto militar com a Rússia, ou seja, ameaçou a Rússia de um confronto direto com a Alemanha. O povo alemão tem mandato para tal confronto?
perguntou, né, se o povo alemão tem mandato, deu mandato para eles para tal confronto. Disse ele em seu apelo a Julia Klöckner. Volodin emitiu uma mensagem após as declarações do chanceler Friedrich Merz sobre os resultados da Segunda Guerra Mundial, informou o serviço o serviço de imprensa da Duma. A mensagem foi motivada pelas declarações cínicas do chanceler alemão feitas nos Estados Unidos. Ele foi lá se encontrar com o Trump, ele inclusive defendeu a Ucrânia e estava justificando porque ia mandar Taurus, mas não só Taurus e outros equipamentos. Então, cínica, quem está chamando de cínico o Merz, é o russo, né? Ao falar sobre os resultados da Segunda Guerra Mundial, Merz distorceu a história da vitória sobre o nazismo. É o Volodin falando, é o presidente do parlamento russo, né? E aí ele diz, Merz deveria refrescar a memória e parar de justificar o regime de Zelensky. Em um encontro com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, no Salão Oval, Merz, no contexto do conflito ucraniano, relembrou o aniversário do dia D, o desembarque das forças aliadas na Normandia, em 6 de julho de 1944, e o papel dos Estados Unidos nesta operação. Em resposta, Trump observou que não foi um grande dia para a Alemanha. O Trump não foi simpático com o Merz também. Ele não emboscou ele como emboscou o Zelensky e o presidente também da África do Sul, que recebeu outra emboscada, mas ele também não foi nada simpático. Ele é muito simpático ao Putin. Se derrete quando fala com o Putin e quando retorna com o que ele conversou com o Putin. Essa é a realidade. Então a Alemanha ela está ameaçando, na realidade, a Alemanha está sendo ameaçada pela Rússia se fornecer os mísseis Taurus. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Por enquanto ninguém disse que não vai mandar. E também o Merz disse que essa questão vai ser tratada com sigilo, tanto as remessas dos equipamentos, desses Taurus, né, quanto o treinamento. Talvez o treinamento vai começar brevemente e nós provavelmente não saberemos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Inscreva-se porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.